senhores, nós falamos sobre ação, né, de grupos, sobre variedades. Então, a gente imaginou que a gente tinha um grupo de Lie, né? E tinha uma variedade M, né? Variedade diferenciável, né? Sobre a qual você tinha uma ação desse grupo de Lie definida. Podia ser uma ação à direita e uma ação à esquerda, né? Nós indicamos por ação de um grupo de Lie numa variedade um mapa, né, suave, que pega um elemento do grupo de Lie, um elemento um ponto da variedade e leva um outro ponto da variedade, né? Então, por exemplo, a gente tinha tanto L quanto R, né, estavam definidos do produto cartesiano de M por G em M, de G por M, sei lá como faz, né? G por M em M, né? Você tinha uma coisa assim, L de GP. Você indicava isso aqui por GP, pura e simplesmente. Isso é uma notação, né? Mas isso aqui é um ponto da variedade M, em princípio. E você tinha R de PG. Você indicava também, era outra notação, como PG, certo? Então a gente discutiu essas ações, a gente chegou a algumas definições, né? Definição de ação efetiva, né? Era uma ação cujo kernel era igual a apenas o elemento identidade, né? O kernel, né, de uma associado com uma determinada ação é o conjunto dos elementos, né, tais que agem, né, com uma identidade sobre a variedade, né? GP igual a P para qualquer P pertencente a M, né? A gente também falou sobre uma ação transitiva, né? E numa ação transitiva, se você tivesse dois pontos genéricos da variedade, você sempre podia escrever o P' como sendo o resultado da ação à esquerda do grupo sobre um dado ponto P, né? Isso não tem por que singularizar a ação à esquerda, pode ser definido também com a ação à direita, etc. e tal. Não tem problema, né? Então a gente tinha uma ação efetiva, tinha uma ação transitiva e tinha uma ação livre, né? A ação livre eu sempre me confundo, mas ela exige o seguinte, né? Nenhum elemento G deixa nenhum ponto P invariante, exceto a identidade, certo? E se você agir com o grupo sobre um ponto qualquer, com algum elemento que seja diferente da identidade, o resultado é um ponto diferente, certo? Então essa é uma ação livre. Você deu dois exemplos de casos que não são livres. Aqui, um foi G definido como matriz R, V' igual a RV. Essa ação não é livre, você deu um exemplo, 0 igual a R0. E falou também que a ação adjunta. O adjunto de 1 é igual a G1, que é igual a 1.
Certo. Não é livre. Não é livre. Você pode dar um exemplo de uma que seja livre? Se você voltar o tape, né, que não é tape, não é fita mais, né, agora é bits e bytes, você vai ver que eu dei um exemplo de uma ação livre. A ação, por exemplo, do grupo de Lie sobre ele mesmo. Você está procurando, está voltando o tape. Né? Justamente a ação esquerda ou à direita, né? Você fala LG, G' igual a G', G', né? É uma ação livre, em princípio. Né? Se você, né, disser que G' é igual a G', tá certo? Você pode multiplicar por G' menos 1 dos dois lados desse cara. Isso vai implicar que o G é a identidade. Não é isso? Então, o único cara que atua, né? Vamos colocar na nossa anotação aqui, ó, G', né? Eu estou atuando com o grupo de Lie sobre ele mesmo, com a ação à esquerda, né? Essa ação é livre. Por quê? Se você atuar sobre um cara qualquer e obtiver esse mesmo cara sobre o qual você atuou, isso implica que o G é a identidade. É o único cara que pode fazer isso. Certo, Bruce? Boa pergunta. Para quem disse que não estava entendendo nada, é uma ótima pergunta. Agora eu provei que não entendi nada. Não. Você não provou que você não entendeu nada, você provou que você está esquecido. Você provou que você está entendendo. Provou o contrário do que você afirmou. Então, legal. Esses eram os tipos de ação, né, que a gente definiu. E a gente ainda falou sobre uma ação específica, né, do grupo sobre ele mesmo, que é a ação adjunta. A gente vai usar hoje, então vou dar uma revisada aqui sobre a ação adjunta, né? Ação adjunta. Então, a ação adjunta é uma ação à esquerda, tá certo? Ela satisfaz os requisitos para que ela seja considerada uma ação à esquerda, né? E você diz assim, o ADG, tá certo? A ação adjunta por G em cima de um certo G' genérico, né, é o que nós chamaríamos de um L de G', né, definida, né, dessa forma, né, como G', G menos 1, certo? Essa é considerada a ação adjunta, né? Uma particularidade que a gente vai explorar, vai usar nessa aula de hoje, é a seguinte: a identidade é deixada invariante por qualquer G, tá certo? Então, o ADG de 1 é igual a 1, tá certo? Identidade é deixada invariante por qualquer G. Isso significa, se você pegar um vetor do espaço tangente na identidade e aplicar o ADG estrela, ou seja, procurar saber qual é o mapa induzido, né, pelo ADG, o ADG estrela, ele leva do espaço tangente na identidade no mesmo espaço tangente na identidade, tá certo? Isso acho que talvez eu não tenha falado, mas é legal, já que a gente está revisando a ação adjunta, né, aproveitar para colocar essa observação, né? Quer dizer, a ação adjunta leva a identidade na identidade. Portanto, como a ação adjunta, né, é uma ação de G em G, pode ser vista como um mapa entre variedades também, né? Então você pode trabalhar o mapa induzido.
ADG estrela. O ADG estrela vai levar o espaço tangente na identidade no mesmo espaço tangente na identidade. Tá certo? Coisas que a gente está... que a gente encontra por aí, quando a gente estuda a teoria de representações, o tempo todo. Né? Então, beleza. Isso aí foi mais ou menos o que a gente estava conversando, né? E nós terminamos a última aula falando sobre órbitas, grupos de isotropia, etc. e tal, né? E enunciando até um teorema interessante, né? Que se você tiver um grupo com ação transitiva sobre uma variedade, né? Você pode dividir esse grupo, fazer o espaço quociente desse grupo pelo grupo de isotropia de um dado ponto qualquer P dele, tá certo? E o resultado vai ser um espaço que é isomorfo à variedade em questão, sobre a qual o grupo age, tá certo? Então vamos só relembrar aqui o grupo de isotropia, só para a gente escrever esse teorema aqui, né? Botar ele na cabeça de todo mundo de novo. O que eu chamei de grupo de isotropia de um ponto P, né? É o conjunto dos Gs pertencentes a G, tal que GP seja igual a P. Né? Tá certo? Quer dizer, você escolhe um P, um dado ponto P, você fixa esse ponto P, e você procura saber quais são os Gs que deixam esse ponto P invariante. Tá certo? A ação não precisa ser efetiva, não precisa ser livre, não precisa ser nada. Né? Pode existir Gs que deixem P's invariantes. Aliás, ela não pode ser livre. Né? Se a ação for livre, você só tem a identidade ali, né? Nos grupos de isotropia. Né? Mas pode ser outros tipos de ação, né? Sem problema nenhum. Né? Então, o que a gente mostrou na aula passada foi o seguinte: se você pegar o seu grupo G, né, e fizer o quociente por HP é um subgrupo, né? É um subgrupo fechado, portanto é um subgrupo de Lie, tá certo? Do seu grupo G. Ninguém falou que é um subgrupo normal, ninguém falou isso, portanto não necessariamente isso aqui vai ter uma estrutura de grupo, tá? Então G sobre HP é isomorfo à própria variedade M. Cadê a variedade M aqui? Está aqui, né? Esse ponto P é um ponto P de uma certa variedade M, é um ponto P, em princípio, qualquer. Né? Então, isso aqui é válido, contanto, né, que a ação de G sobre M seja transitiva. Certo? Seja dessa forma que está aqui. Okay? Então, isso pode ser uma forma de você visualizar uma dada variedade diferenciável. Tá certo? Nesse caso, você diz que a sua variedade diferenciável é um espaço homogêneo, porque ela vai poder ser vista justamente como esse quociente entre um grupo que tem uma ação sobre ela e um grupo de isotropia. Tá certo? Ela é um espaço homogêneo porque ela vai ser o quociente de um grupo por um subgrupo, G sobre H. Agora, que grupo, que subgrupo? O grupo que age sobre a variedade e um subgrupo que é o grupo de isotropia, o caso particular aqui. Tá certo? Então, legal. Isso aqui foi a aula passada, né? E vamos para a última abordagem, né, desse assunto. Né? Segunda-feira, vida nova. Tá certo? Topologia, finalmente, né? Então, não que não estivesse aparecendo por aqui até o momento, né? Mas agora talvez apareça mais explicitamente um pouco. Né? Então, o nosso próximo passo aqui vai ser o seguinte: eu tenho uma ação do grupo sobre uma variedade, um grupo de Lie sobre uma variedade, né? E eu sei que o espaço tangente de um grupo de Lie é um negócio cheio de estrutura, né? Tá certo? Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de definir translações à direita e translações à esquerda, né? E campos vetoriais invariantes à direita, campos vetoriais invariantes à esquerda, né? Eu posso fazer isso.
E isso me deu uma série de armas, né, de poder de fogo, né, em relação ao espaço tangente de um grupo de Lie. Né? Em particular, a gente conseguiu relacionar o espaço tangente na identidade, né, com o espaço tangente num ponto arbitrário do seu grupo de Lie. Tá certo? Quer dizer, translação à esquerda faz essa relação acontecer, essencialmente. Né, o fato da gente ter a translação à esquerda. E a gente conseguiu definir a álgebra de Lie na identidade, instituindo uma relação, uma operação, uma lei de composição no espaço tangente na identidade que nós chamamos de comutador. Tá certo? Então, tudo isso a gente conseguiu no grupo de Lie. Pergunta: se eu tiver uma variedade diferenciável, tá certo? Eu vou ter espaços tangentes também, né, dessa variedade diferenciável, em todos os pontos P da variedade. Será que tem alguma relação entre os espaços tangentes do grupo de Lie, em pontos G arbitrários, e espaços tangentes da variedade? Vetores tangentes da variedade? Tem sim, tem relações legais, né, sobre eles. Vamos trazer essas relações à luz agora. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente trabalhou o tempo inteiro a equação à esquerda e a gente vai começar trabalhando a equação à direita. Tá certo? Ninguém fique inseguro com isso não, porque em breve, muito em breve, a gente vai ter uma explicação iluminatória, né, do porquê da gente ter escolhido a ação à direita. Né? Certo? A gente vai ver o papel da ação à direita para a própria teoria de grupos de Lie. Né? Mas vamos lá. Vamos definir um campo vetorial induzido pela ação de um subgrupo a um parâmetro exponencial de TA. Isso aqui é um subgrupo a um parâmetro mais geral possível, certo? Tá? É um elemento do espaço tangente do grupo de Lie na identidade, né? E o mapa exponencial me leva a todo o subgrupo a um parâmetro associado com esse elemento. Né? A relação era assim: um cara do espaço tangente na identidade me dava um campo vetorial invariante à esquerda. Um campo vetorial invariante à esquerda me dava um fluxo. O fluxo desse campo vetorial invariante à esquerda é exatamente um subgrupo a um parâmetro, quando ele passa pela identidade. Tá certo? A relação era essa. E o fluxo do campo vetorial invariante à esquerda associado com A, elemento do espaço tangente na identidade, era denotado por isso aqui, exponencial de TA, pelo mapa exponencial que a gente definiu lá atrás. Né? Então, isso tudo é recordação à velocidade da luz, né, do que aconteceu lá atrás, quando a gente estava falando só dos grupos de Lie. Mas agora, nós vamos fazer esse grupo agir à direita, tá certo? Ou seja, dessa maneira aqui, né, em princípio, sobre a variedade, e definir um campo vetorial específico, né, induzido a esse cara. Né? Então, se eu tiver um ponto P lá da variedade, né, eu posso fazer o grupo agir à direita sobre esse ponto P. Né? Então, eu posso escrever isso aqui. P exponencial de TA. Isso aí é o quê? Um elemento da variedade. Não é isso? Como aquele T ali varia, o que eu obtive? Eu obtive uma curva sobre a variedade. Tá certo? Não é isso? Então, com uma curva, eu posso calcular um vetor tangente a essa curva. Então, eu faço uma função da variedade nos reais, aplico essa função nesse cara, calculo o DDT disso que está aqui,
faço isso aqui acontecer em t igual a zero, e isso define para mim o que eu chamei de XP atuando sobre F. Definição. Tá certo? Quer dizer, vamos lembrar que os campos vetoriais, ou os vetores, né, em princípio, eles são definidos a partir das curvas. Né? A bem da verdade, devo dizer para vocês que não necessariamente você tem umas definições de vetores que são mais abstratas, tá, do que essa que eu dei para vocês. Mas eu prefiro, de longe, essa que eu dei para vocês, de associar vetores a curvas. Tá certo? Porque aí o vetor fica bem nítido na sua cabeça. Está aparecendo lá, direto. Não precisa de abstração nenhuma. Ah, mas tem mais de uma curva que pode ter o mesmo vetor tangente. Sem problema nenhum. Então você fala que está associado não com a curva, mas com a classe de equivalência de curva. E pronto, está tudo resolvido. Né? Então, quando você tem uma curva, você tem um vetor tangente associado a essa curva num ponto dado. Tá certo? Então, o vetor está sendo definido aqui a partir da curva a qual eu estou procurando o seu vetor tangente. Tá certo? É isso que está contido naqueles 3 tracinhos ali de definição. Né? Eu defini essa curva, então estou procurando o vetor tangente dessa curva. Eu defino esse cara dessa maneira. Né? Legal. Aí, né, definido esse cara, nós vamos procurar uma expressão equivalente para ele que vai singularizar a ação à direita sobre a variedade. Tá certo? Vai dar um papel para a ação à direita sobre a variedade. Mas para fazer isso, primeiro nós precisamos do conceito, né, de equivariância, que a gente já trabalhou 2 aulas atrás. Então, vamos de volta. Né? Quando você fala em equivariância, né, isso aqui é uma revisão, né? Já apareceu. Quando você fala em equivariância, quer dizer o seguinte: você quer dizer que se você tem 2 ações, sigma não, né? Vamos chamar de R, G, cartesiano em M, e R' de G cartesiano M' em M'. Então você tem 2 variedades, M e N'. Sobre a variedade M você tem a ação R do grupo sobre ela, ação à direita, tá certo? Sobre a variedade M' você tem outra ação, você pode chamar de R', né? E você tem um mapa suave entre as variedades. O que você chama de equivariante, né, é uma espécie de comutação da ação do F, tá certo? Se você pegar o seu F se você aplicar o seu F primeiro, tá certo? Eu apliquei o F e em seguida eu aplico o R', tá certo? Eu aplico a ação sobre o resultado de aplicar o F. Então eu peguei um ponto P do M, apliquei o F sobre ele, cheguei no M'. E lá no M' eu faço a translação à direita, tá certo? Isso daria a mesma coisa se houver a propriedade de equivariância, né, que eu primeiro aplicar a translação à direita sobre esse ponto de M, tá? E em seguida eu aplicar o F. Né? A equivariância é de F, é do mapa F, tá certo? Quer dizer, tanto faz eu transladar à direita primeiro na variedade M e depois ir para M', ou vir para M' direto e depois transladar em M'. Tá certo? Essas 2 operações comutam, vamos dizer assim. Né? Então, essa propriedade de equivariância, a gente já falou sobre ela rapidamente, né? Nós vamos particularizar agora, né, para um dado mapa
entre variedades. Né? Eu vou definir um mapa entre variedades, que eu vou chamar de RP de G em N. Veja bem, tem um grupo de Lie, tem a variedade N e tem uma ação desse grupo de Lie sobre a variedade. Então, dados esses ingredientes, eu vou definir um mapa de G em N, tá certo? É um mapa entre variedades, porque G é uma variedade e N é uma variedade. Esse mapa é definido assim: RP atuando num certo G, não é? RP é o mapa em questão que tem que atuar como argumento num cara do G. Né? Me dá simplesmente o R de PG, que é igual a PG. Ou seja, estou fixando o ponto P, né? E variando o elemento do grupo. Então eu vou chegar em pontos diferentes da variedade após fazer isso. Né? Bom, o grande lance desse mapa que está aí é o seguinte: é mostrar que esse mapa é equivariante em relação às ações à direita sobre G, certo? Existe uma ação à direita sobre G e a ação à direita sobre a própria variedade M, certo? Então você tem o seguinte, ó, RP composto com RG é igual a RG composto com a RG composto com RP. Certo? O que eu estou chamando aqui de RG é ação à direita, tá certo? De um dado G. Né? Então, vamos colocar ele aqui também, né? Definir aqui também. RG é um cara de M em M, né? Agora sim com G fixo, definido assim, né? RG de P é igual ao R de PG, que é igual a PG. Parece que tudo dá na mesma, mas não dá. Num caso eu estou fixando P, no outro caso eu estou fixando G. Então aí eu encaro esses mapas de maneira diferente. Num caso é um mapa de G em M, no outro caso é um mapa de M em M. Certo? Então o RG, que eu quero dizer é isso aqui. O RG é a própria ação à direita para um dado G fixo. Certo? Isso aqui é a equivariância. Vamos comparar isso aqui com o que está escrito aqui em cima. Né? Você tem, ó, no caso, quem faz o papel de F aqui é o RP. Tá certo? RP é o mapa entre variedades, entre o grupo de Lie e a variedade. Então, o RP, a ação à direita composta com RP, tá certo? Ou seja, a ação na variedade de chegada, que é M, composta com o mapa entre as variedades, que é o RP, é igual ao mapa entre as variedades composto com a ação à direita no espaço de saída. O espaço de saída é o grupo de Lie. Então é a ação à direita no grupo de Lie. Certo? Então, assim, é proposição, né? Dadas essas definições, a proposição é rapidamente mostrar que isso aí acontece. O R0 e o R5 são domínios diferentes? São o quê? Os domínios são diferentes? O Rzão é de G em G. Né? O que era o Rzão? Né? Vamos relembrar aqui. Né? Rzão G aplicado no G', né? Era
G', é a translação à direita no grupo. Então, a translação à direita é uma ação à direita do grupo sobre ele mesmo. Tá certo? Então, aqui você tem duas ações à direita definidas, essa e essa. A ação R grande G é do grupo sobre o grupo. A ação R pequeno G é do grupo sobre a variedade. Tá certo? Mas os dois jeitos, isso satisfaz a condição satisfaz os requisitos para você procurar essa equivariância. Você tem um mapa entre variedades, que é o RP. O RP é um mapa entre G e M. Ele faz esse papel aqui, do mapa entre M e M'. M é a variedade de G, é o grupo G. M' é a variedade M. Né? Então, pergunta, será que isso daqui acontece? Né? Será que o RP é equivariante? É bem fácil mostrar que sim. Né? Então você vê o seguinte, basta você aplicar esse cara num G' genérico e aplicar esse cara num G' genérico e ver o que dá. Tá certo? Então vamos lá. Você pegar e aplicar RP, bola, RG num certo G', né? O que você vai ter? Você vai ter RP de G', né? E isso daqui vai ser P G', é o resultado dessa operação, né? Por outro lado, se você tem RG com RP aplicado no mesmo G', né? Isso dá o RG aplicado na ação de RP sobre o G', que é PG'. Né? E o RG aplicado em PG' vai ser PG', G. Mesma coisa. Certo? Portanto, isso mostra que esse RP é equivariante. A gente teve o conceito, então, de equivariância de um mapa entre variedades, agora tem um exemplo concreto de um mapa entre um grupo de Lie e uma variedade na qual esse grupo age, tá certo? Que é naturalmente equivariante. Né? Maneiro. O que a gente vai fazer com isso? Observe. Não, nunca atrapalha. Ele está tomando a direita porque a esquerda não seria equivalente nesse caso? Não, eu podia tentar fazer essas coisas com o cara à esquerda, né? Mas a razão de estar tomando a ação à direita não é essa não. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Aguarde. Né? Olha só. Vamos considerar o campo vetorial invariante à esquerda, LA, associado com A do espaço tangente na identidade. Esse cara no ponto G, no grupo de Lie. Tá certo? Bom, RP é um cara de G em M, certo? Então, se eu fizer o RP estrela de alguém, ele vai me pegar alguém do espaço tangente do grupo G no ponto G genérico e vai me associar um outro alguém, que é um vetor, do espaço tangente a M no ponto RP de G. Não é isso? Então, vamos fazer essa experiência, né, com um campo vetorial invariante à esquerda padrão aqui. Tá certo? Campo vetorial invariante à esquerda mais geral é esse cara que está aqui. Né?
LAG, que a gente definia, né, como LG estrela A. Né? Esse é o campo vetorial invariante à esquerda mais geral. Né? Então, vamos pegar esse cara, LGA, e vamos aplicar sobre ele o RP estrela. Vamos ver o que a gente obtém. Eu já sei o que eu tenho que obter. Eu tenho que obter um cara em PG. Né? Se aquele cara ali é um vetor tangente em G, a aplicação daquele mapa diferencial vai me dar um vetor tangente em PG, que é aonde eu chego pela ação à direita de RP sobre P, sobre G. Né? Então, o que dá isso aqui? Isso daqui, né, é o LA. Vamos supor que eu aplique nesse cara. Esse cara é um vetor tangente, do espaço tangente à variedade M, então eu vou aplicar sobre uma função de M em R. Né? É aí que os vetores tangentes são aplicados. Então esse cara vai ser o quê? Pela definição de mapa diferencial, isso vai ser o LAG de F composto com RP. É isso? Essa é a definição de mapa diferencial. Né? Ok. Mas o próprio LAG é isso aqui que a gente escreveu aqui em cima. Né? Então ele é LLG estrela A aplicado em F bola RP. Tá? Mais uma vez eu uso a definição de mapa diferencial. Então isso daqui vai ser A de F bola RP bola LG. Tá certo? Agora, quanto dá isso aqui, né? RP bola LG. Né? Para saber quanto dá isso, eu aplico aqui sobre um G', né? Genérico. Tá certo? Então esse cara aqui dá RP aplicado em G', que é a ação do LG sobre G', e o resultado final aqui é PG G'. Mas isso é como se eu estivesse aplicando, né, o RPG no G'. Tá certo? Então o resultado dessas duas coisas aqui é o RPG. Tá certo? É o R associado com o ponto PG. Legal. Então, isso vai implicar o seguinte, que o RP estrela do LAG aplicado no F, né? Isso aqui vai ser o LA G aplicado no F bola RP, né? E esse cara é um vetor tangente, né? Esse cara é um vetor tangente ao fluxo exponencial de TA, não é isso? No T correspondente ali, né? Ao G que você está querendo, né? Então, espera só um minutinho aqui, tem um probleminha aqui. Peraí. Vamos anotar esse cara aqui. Vamos obliterar esse cara aqui. Vamos anotar. Então, né? Vamos fazer assim. Então, a gente tinha chegado nessa expressão, o RP estrela do LAG era igual a A de F bola RPG. É isso?
Foi o que a gente chegou aqui embaixo. Agora, como é que eu escrevo isso? Isso aqui é o vetor tangente, né, na identidade, tá certo? O que eu posso escrever é o vetor tangente na identidade. O vetor tangente é um certo fluxo. Que fluxo é esse? Né? Exponencial de TA. Tá certo? Exponencial de TA é o fluxo gerado por A. O sentido de ser o fluxo gerado por A é o seguinte: quando eu calcular o vetor tangente na identidade, dá A. Né? Então, eu posso escrever, eu sei que esse cara aqui está associado à curva exponencial de TA, né? Em t igual a zero, né? Na verdade, né? Que ele é o vetor tangente na identidade. Né? Então eu posso escrever esse cara aqui como sendo o seguinte, como sendo DDT de F bola RPG, né? Aplicado no exponencial de TA em t igual a zero. Né? Isso é o que representa esse vetor tangente. O vetor tangente está aplicado na função, você faz DDT dessa função, aplicado na curva da qual o vetor é o vetor tangente. DDT dessa função está aqui, aplicado na curva da qual o A é o vetor tangente. Tá certo? Legal. Então, você tem isso aplicado nisso, né? Você vai terminar com DDT de F de PG exponencial de TA em t igual a zero. Aí você tem a ação R de PG atuando nesse cara G. Isso aqui é um elemento G do grupo. RPG atuando nesse cara aqui dá PG vezes ele, como a gente fez ali. Então isso aqui dá DDT de PG exponencial de TA. Mas isso é exatamente a definição que a gente teve no XA PG. Olha aqui. O campo vetorial induzido sobre M pela ação de um subgrupo a um parâmetro exponencial de TA, tá certo? É dado por isso aqui. Você tem uma curva sobre a variedade, que é dada pela ação do grupo, P exponencial de TA. Você calcula o vetor tangente a essa curva. Onde é que a gente chegou? Numa curva que não passa pelo ponto P, mas passa pelo ponto PG. Tá certo? Então tem essa curva e o que eu estou calculando aqui é o vetor tangente a essa curva. Então essa é exatamente a definição do campo vetorial induzido por A, só que no ponto PG. Tá certo? Se eu fizer G igual a 1, tá? Nessa equação que está aqui, eu encontro o seguinte, ó. Se G for igual a 1, então o nosso ponto de partida vai ser RP estrela LA1. LA1 é A, tá certo? Então você vai ter que RP estrela A é igual a XAP. Então, esse campo vetorial induzido, que eu defini ali, né, que tem uma interpretação bem simples, né, na verdade. Né? Eu pego a ação do grupo sobre a variedade, eu defino uma curva, né, usando essa ação do grupo. Posso definir uma curva. Legal. Aí eu calculo os vetores tangentes dessa curva, né, passando pelo ponto P, no princípio. A curva passa pelo ponto P. Ali é o vetor tangente no ponto P. Se eu quiser, eu calculo o vetor tangente num ponto arbitrário dessa curva. Né? Então, isso, o que nós estamos fazendo, né? Assim, visualmente falando,
Uma coisa assim, tem a variedade, eu tenho uma curva, né? Só que cada ponto dessa curva é P exponencial de TA. Tá certo? Se você quiser, a gente pode chamar de alfa de P, essa curva. Né? Então tem uma curva sobre a variedade. O campo vetorial no ponto P, né? Esse aqui é o ponto P, esse cara aqui é o XA no ponto P. Se eu variar o ponto P, eu posso atuar à direita sobre esse ponto P com o grupo do mesmo jeito, definir outra curva e calcular o vetor tangente do mesmo jeito. Desse jeito eu consigo um campo vetorial. Tá certo? Eu consigo um campo de vetores sobre a variedade que é montado a partir da ação do grupo sobre a variedade. Tá certo? Então, o que nós mostramos é que esse campo de vetores, tá certo? Esse XAP, que a gente estava considerando ali, pode ser obtido diretamente do espaço tangente na identidade do grupo. Cada vetor do espaço tangente na identidade do grupo está associado através da ação à direita, tá certo? Para um ponto P fixo, né? Com o campo vetorial induzido, nesse ponto P fixo. Tá certo? Então, aqui é um mapa direto entre o espaço tangente na identidade, ou seja, um vetor naquele ponto da identidade do grupo, e um vetor num dado ponto P da variedade. Tá certo? Eu não vou obter todos os vetores da variedade desse jeito. Calma, né? Minha vida não é assim. Que isso, eu estou matando todo mundo. Não vou obter todos assim, mas eu vou obter alguns, né? Pelo menos. Né? A gente volta a esse ponto mais na frente, sobre essa coisa. Né? Então, maravilha. Né? Vamos ver uma coisa muito interessante sobre essa visão, né, dos campos vetoriais, pelo menos de alguns campos vetoriais associados a caras no espaço tangente da identidade, usando como exemplo a própria variedade G no grupo de Lie. Né? M igual a G, certo? Então, se eu tenho M igual a G, né, eu posso dizer o seguinte, né, o RG que eu chamei de RT, né, vai ser a ação à direita, né, associada à ação à direita por G, né, associada a um ponto G. Então, se eu pegar e atuar com esse RG num certo G', tá certo? O que vai acontecer aqui? Isso vai ser isso vai ser G'. Cuidado para não fundir os neurônios. Né? Isso é R, não é ação à direita. Todo mundo pensa G', G.
Pois é. Aí que está a história. O G aqui faz o papel do ponto da variedade. Da variedade que é o G. Então eu estou atuando com G' à direita desse ponto. Então o ponto é G, estou atuando com G' à direita do G. Tá certo? Só que isso daí é, obviamente, né, o LG do G'. Tá certo? Então, quando eu estou falando de uma variedade que é o próprio grupo de Lie, esse RP, que vai virar RG, se torna a ação esquerda. Isso quer dizer que você está fixando o seu ponto da variedade sobre o qual você está atuando. Né? Então, ao fazer isso, olha só que interessante. Né? O seu X, seu campo vetorial induzido, associado com A, num certo ponto G, né, ele vai ser o RG estrela A. Foi o que a gente acabou de demonstrar aqui. Não é isso? Mas o RG estrela A vai ser exatamente o LG estrela A. O que ele vai ser então? Ele vai ser o LGA. Os campos vetoriais invariantes à esquerda são campos vetoriais induzidos pela ação do grupo nele mesmo, pela ação à direita do grupo nele mesmo. Isso é legal. Isso é relacionando o espaço com a identidade, o espaço de outros pontos da variedade. Isso eu já relacionei. Né? Isso eu já relacionei quando eu falei do conceito de campo vetorial invariante à esquerda. Né? Mas por que essa parte é diferente, então? Em nada. Né? É apenas para você ter uma outra visão do que é um campo vetorial invariante à esquerda. Né? Você pode obter um campo vetorial invariante à esquerda se você partir da ação à direita do grupo sobre ele mesmo. Tá certo? E você calcular o campo vetorial induzido por essa ação. Tá certo? Você pode também ter um campo vetorial invariante à direita se você partir da ação à esquerda do grupo sobre ele mesmo. Tá certo? Então, a ação do grupo, isso é uma novidade. Isso sim. Né? A ação do grupo sobre ele mesmo, como variedade, tem como resultado os campos vetoriais invariantes à esquerda. Tá certo? A ação à direita do grupo, como variedade, agindo sobre ele mesmo, tem como resultado os campos vetoriais invariantes à esquerda. Eles podem ser vistos assim, como resultado dessa ação. Tá certo? Como campos vetoriais induzidos. Tá certo? Veja que o conceito de campo vetorial induzido não é exclusivo de um grupo de Lie. Né? Ele precisa, para sua definição, você ter uma ação de um grupo de Lie sobre a variedade. Uma ação à direita. Né? Então, ele não é exclusivo do grupo de Lie. Mas quando você particulariza para um grupo de Lie, você obtém precisamente os campos vetoriais invariantes à esquerda. Tá certo? Esses caras são induzidos pela ação à direita. Se eu inverter a direita e a esquerda, vai dar certo também. Né? Tem que inverter com cuidado, né, desde o início. Né? Mas você vai chegar à conclusão de que os campos vetoriais invariantes à direita, né, são resultado da ação à esquerda. Você também vai chegar a isso. Né? Então esse é um ponto bem interessante dessa história, né? Oi? E qual o problema? Você está aqui protegido?
Não, a grande vantagem da chuva é que você não pode sair, você é obrigado a ficar aqui me escutando. Chuva é legal, dar aula com chuva é bom, a audiência é cativa, garantida. Pô, não quero ir embora, não, está chovendo, droga, tem que ficar aqui. Então, vamos falar só mais uma coisinha sobre isso, e a gente parte para a parte hard da aula. Ela ainda não começou, certo? A parte hard ainda não começou. Ainda bem que está chovendo hoje. Então, olha só. Vamos supor que a gente tenha, né, mais uma vez, nós temos duas ações à direita. Eu tenho uma ação, né, R de G cartesiano sobre M, R' G cartesiano sobre M. Eu tenho uma F sobre M', né, de M', certo? E essa ação que está aqui, né, esse R está aqui, induz campos vetoriais, que a gente pode chamar de XA. Né? Esse aqui induz campos vetoriais, que eu posso chamar de X'A. Tá certo? Se eu tenho esse mapa entre as variedades M e L', será que eu posso relacionar os vetores induzidos, XA e XA', através desse mapa? Sim, eu posso relacionar se esse mapa for um mapa equivariante. Tá certo? Então, relembrando pela terceira vez, né, equivariância de F. Né? Eu vou dizer que o F composto com o R de PG é igual ao R' do F de G. Tá certo? Quer dizer, se eu primeiro fizer a translação sobre a ação sobre M, né, e depois aplicar o F para chegar em M', eu chego na mesma coisa de que se eu primeiro aplicar o F e depois fizer a ação do G sobre o ponto resultante que eu cheguei. Né? Então isso aqui tem mais duas formas de escrever. Uma delas é essa daqui, ó, F de PG é igual a F de P vezes G. Né? Então faz. Né? E outra forma da gente fazer isso é dizer o seguinte, que o F com RP de G é igual ao R' F de P de G. Né? Essa é uma terceira maneira de fazer, que é a maneira que a gente vai utilizar. Né? Tá vendo aqui? Ó? Quer dizer, F composto com RP G, né, é exatamente o que está desse lado. E o que está desse lado é exatamente o que está aqui. Né? Então, vamos supor que eu pegue o nosso XA no ponto P, tá certo? Observe qual é o correspondente dele pela aplicação do mapa diferencial F. Vai ser um vetor no espaço tangente a M' em F de P. Né? É isso? Que vetor vai ser esse? Vai ser F estrela, RP estrela, A, né? Aquela relação que a gente provou. Né? O vetor induzido é a ação do RP estrela no cara do espaço tangente na identidade. Né? Isso, por sua vez, é o F composto com RP estrela A. Né? E usando essa relação que está aqui, a gente tem o R' F de P estrela A. Tá certo? Mas isso é exatamente o X' A no ponto F de P. Tá certo?
Então, se você tem um mapa entre as duas variedades, M e N, e esse mapa satisfaz a condição de invariância, que é tipicamente essa daqui, né? Essa daqui é a maneira mais simples de olhar para a equação de equivariância, para a condição de equivariância, né? Você tem uma relação entre os vetores induzidos de uma variedade para outra variedade. Certo? Então, nós vamos usar essa maquinaria toda que a gente desenvolveu aí para provar dois lemas e depois nós vamos usar os dois lemas para provar um teorema. Né? Então, vamos lá. E aí, aula acaba. Espero que a chuva pare até a aula das 6h30, né? Senão ela me prejudica. Aí o cara fala, não podia ir na aula por causa da chuva. A chuva agora é boa, porque ela prende vocês aqui. 6h30 ela afasta os caras de 6h30. Solução. E qual é a solução? Tem essa aula. Não tem assunto para tudo isso, não. Então, olha só, gente. Então, vamos lá. Eu vou enunciar... vamos lá. Lema 1. Assim. Lema 1 diz o seguinte. Suponha que você tem dois caras do espaço tangente na identidade do grupo A e B. Tá certo? Então, você pode escrever o comutador de A com B dessa maneira. PDT da ação adjunta por esse elemento do grupo exponencial de TA, tá certo? Agora, a ação adjunta é um mapa de G e G, né? Então, com a ação adjunta, estrela, você tem um mapa do espaço tangente em G, no espaço tangente no ponto que você é levado na ação adjunta. Em G', no espaço tangente em G', G', G-1. Se esse G' for a identidade, é um mapa da ação adjunta, é um mapa da identidade na identidade. Portanto, o mapa induzido é um mapa do espaço tangente na identidade e no espaço tangente na identidade também. Tá certo? Então, eu vou botar uma estrela aqui e, portanto, ele vai me dar um elemento do espaço tangente na identidade. Né? Se eu atuar com esse cara sobre B em T igual a 0, eu tenho exatamente isso. Um cara do espaço tangente na identidade. Né? E o plane é o lado esquerdo, né? Que isso que está aqui, essa operação complicada, é o comutador de A com B. Certo? Então, vou mostrar isso aí rapidinho. Então, para isso, né, nós vamos usar um negócio que está lá na lista de exercícios que ninguém dá valor. Todo mundo diz, mas é só isso. Isso aqui é tão trivial de mostrar. E é mesmo, não é para não ser trivial. Né? Então, vou mostrar o seguinte. Vou mostrar aqui o parêntese de Lie, x com y, x e y sendo dois campos vetoriais, né, arbitrários. Uma das maneiras de escrever esse parêntese de Lie é essa daqui, né? Limite, quando epsilon tende a 0, de 1 sobre epsilon. O campo y no ponto P, né, no ponto P, menos o campo y no ponto sigma menos epsilon de P, induzido pelo sigma epsilon estrela de P, né?
sigma epsilon estrela. Né? Então você diz assim, eu tenho dois pontos, P e Q, que são infinitesimalmente próximos. O ponto Q está no fluxo gerado por X, passando por P. Tá certo? Se o ponto Q satisfizer essa condição, eu posso comparar os vetores no ponto P com os vetores no ponto Q, infinitesimalmente falando. Tá certo? É isso que a derivada de Lie dá para a gente. E essa é uma das definições da derivada de Lie, usando o fluxo, né, do campo X. Tá certo? Então, sigma é o fluxo gerado por X, Y é o vetor que você está interessado em comparar nos dois pontos, P e Q. Tá certo? P e Q pertencem ao fluxo gerado por X, ou seja, a sigma. Tá certo? Então, legal. Vamos usar isso aqui com algumas identificações. A primeira é a seguinte. Nós vamos calcular, né, o parêntese de Lie de LA com LB. Né? O que eu chamo de computador, de A com B, é o parêntese de Lie de LA com LB restrito à identidade. Foi assim que a gente definiu. Né? Então, eu tenho um fluxo, né, gerado pelo A, por esse vetor aqui, que é quem? Exponencial de TA. Tá certo? No grupo. Exponencial de TA é o fluxo gerado por A. Né? O fluxo gerado por B é exponencial de TB, mas não importa porque o que interessa aqui é o fluxo gerado pelo primeiro membro, né, do cara. Então nós vamos usar o fluxo gerado por A. Né? Então isso daqui, eu vou escrever essa expressão assim, limite quando epsilon tende a zero, né, do L1D menos. Né? L1D é o Y no ponto P. O ponto P para nós é a identidade do grupo. Né? L1D menos. O fluxo gerado que é esse cara que está aqui, ó. É a ação à direita, R exponencial de epsilon A, tá certo? Esse é o sigma, estrela, LB, no ponto exponencial de menos epsilon A. Tudo isso dividido por epsilon. Certo? Fazendo a transcrição de um cara para o outro. O fluxo, né, gerado pelo A, tá ok? Ele é obtido a partir da ação à direita do sigma epsilon. O sigma epsilon é o mapa da variedade na variedade parametrizado por epsilon. Então esse R também é um mapa do grupo de Lie, no grupo de Lie, parametrizado pelo ponto em questão, que é a exponencial de epsilon A. E você tem que calcular no ponto descontado, que é sigma menos epsilon de P, que é o que está acontecendo ali. Tá certo? Esse LB, não sei o que, é o campo vetorial invariante à esquerda, que restrito à identidade vai dar o B. Né? Então, isso daqui é o limite, né, quando o epsilon tende a zero, de B menos. Agora você pode usar aqui, isso daqui é a ação à esquerda estrela sobre o B. Né? Então você tem a ação à direita, exponencial de epsilon A, estrela, ação à esquerda, exponencial de menos epsilon A, estrela, tudo isso atuando no B, tudo isso dividido por epsilon, limite quando epsilon tende a zero. Agora a gente usa aquela coisa que a gente sempre fala, né? Isso aqui fica composto com isso, isso daqui é a ação do cara composto,
E se você atuar sobre, né, um elemento genérico, por exemplo, do seu grupo, com ação à esquerda, ação à direita, por exemplo, você atua sobre um gelinho, com esse cara que está aqui. Quando você atuar com a ação à esquerda, você vai obter isso vezes gelinho. Quando atuar com a ação à direita, você é isso vezes gelinho vezes isso a menos 1. Tá certo? Então você vai ter exponencial de menos epsilon gelinho exponencial de epsilon. Tá certo? Então, isso daqui é exatamente a ação adjunta do exponencial de menos epsilon sobre gelinho. Tá certo? Então, isso que está aqui é ação adjunta de exponencial de menos epsilon estrela, e aqui você pode escrever como ação adjunta de exponencial de 0 vezes A, tá certo? Sobre B, que isso é a identidade. Né? Mais uma vez. Exponencial, desculpa, ação adjunta de exponencial de 0 vezes A, atuando em B, estrela atuando em B, menos ação adjunta da exponencial de menos epsilon A, estrela atuando em B, tudo dividido por epsilon. Isso é identidade. Ação adjunta por epsilon exponencial de 0, isso é identidade. Mas isso que está aqui é exatamente a derivada temporal que a gente estava procurando. Certo? Esse foi o lema 1. Né? Isso é uma forma da gente visualizar o comutador, tá certo? De dois elementos do espaço tangente na identidade. Eu não entendi essa passagem desse senhor comando. Daqui para cá? Não. Daqui para cá. Isso é isso. Isso aqui, até aí tudo bem. Então você pode escrever isso aqui como ação adjunta por exponencial de menos epsilon estrela B. Está repetido aqui. Isso que está aqui é a ação adjunta por exponencial de 0, né, vezes A, estrela B. Tá certo? Porque isso é a ação adjunta da identidade sobre o B, essencialmente. Tá? Identidade estrela B é o próprio B. Da mesma maneira. Então isso é uma maneira de escrever o B. Tá certo? E aí eu tenho a função no ponto 0 menos a função no ponto menos epsilon, né, dividido por epsilon. Eu posso reescrever, trocar epsilon por menos epsilon, se for o caso, né, e eu tenho a derivada da função. Certo? Supondo que o limite existe, ele tem que existir à direita, tem que existir à esquerda, então eu posso trocar epsilon por menos epsilon nessas coisas. Entendeu? Legal. Então vamos para o lema 2. O lema 2 é o seguinte. Lema 2, vamos escrever direto. O campo induzido no ponto P, associado com este elemento do espaço tangente da identidade. Eu vou escrever ADG estrela A. Certo? Se A é um elemento do espaço tangente na identidade,